Fala pessoal, beleza? Estamos de volta, mais uma aulinha de física. Essa disciplina, nossa, sem palavras para essa disciplina, gente, sem palavras. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tá estudando? Tá anotando tudo direitinho? Tá colocando aí? Cadê seu caderno? Já pegou? Isso aí, pega teu caderno, pega aí sua caneta, seu lápis, sua borracha, e hoje vamos dar continuidade com a termologia, tá? Nas últimas aulas a gente falou sobre transformação de escalas termométricas, não foi isso? Você assistiu, né? Que bom que você assistiu. Tá assistindo todas as aulas? Tá saindo muita aula legal aí, viu? Tô assistindo aqui a aula dos professores. Só gente top, meu. Só professor sensacional aqui dando aula pra vocês. Hoje dando continuidade, amores, olha o que a gente vai falar. Gases perfeitos. Aula extremamente importante, tá? Muito importante mesmo. Vamos falar aí sobre alguns conceitos, vamos falar de duas fórmulas hoje. Fórmulas que você vai precisar na hora de fazer o seu vestibular. Beleza? Meu nome é Matheus, só pra gente não ficar esquecido. A Matheus Tainão. Ensino essa disciplina maravilhosa chamada Física. Olha lá na tela, gente, gases perfeitos. Nós teremos duas fórmulas, como eu falei pra vocês. A equação geral dos gases, tá? Que é uma forma prática, né, de analisar como um gás se comporta. E antes de começar, amores, volta aqui pra mim, hein? Antes de falar sobre esses gases, o que a gente precisa saber? Eu preciso sempre de três grandezas extremamente importantes pra gente. Chama-se pressão, volume e temperatura. Isso aqui é a base, tá, gente? É a base dos gases, beleza? Gases perfeitos, né, gases ideais, são aqueles que se comportam de acordo com essas leis, né, com essas leis que a gente vai falar agora. E quando trata-se de gases reais, aí fica um pouco mais complicado. Eu nunca vi cair, né, em vestibular, em Enem, esses gases não ideais, né, gases imperfeitos. Então a gente pode trabalhar com esses caras aqui, os gases perfeitos, tá? Então, pressão, volume e temperatura são as três grandezas principais dos nossos gases. E as fórmulas, né, gente, as fórmulas que a gente vai falar aqui hoje relacionam essas três unidades, tá? Essas três grandezas. E temos também aqui a equação geral dos gases, né, também chamada de equação do gás ideal. Também tem essas mesmas grandezas, olha lá, pressão, tem volume, tem temperatura, porém a gente também vai ter uma quantidade de matéria, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre essas fórmulas, mas até então, isso que a gente precisa saber, tá? Pressão, volume e temperatura. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos passar? Vamos adiante? Olha lá, vamos começar a escrever aqui a fórmula, né? Na verdade até são fórmulas, né? São duas. O que vai acontecer, gente? Nesse tipo de exercício, na primeira parte, né, na primeira equação geral dos gases, eu vou precisar sempre de duas situações, né? A gente vai começar, o gás vai começar de um jeito e vai terminar de outro. Então, quando a gente vai lendo os exercícios, você vai observar essa mudança, tá? Vai estar falando lá uma situação 1 e uma situação 2. Então, a nossa fórmula, ela é bem simples, tá? Ela é bem tranquila. Eu vou ter que relacionar, né, essas três grandezas, então a gente vai chamar de P1 vezes V1 sobre T1, vou colocar na tela, hein? Olha lá, P1, V1 e T1 igual a P2, V2, T2, tá? Essa aqui é a nossa equação geral dos gases, beleza? É o famoso pivot pivotó, bota aqui pra mim, pivot pivotó, ou seja, nós teremos um gás no seu estado inicial, vai ter lá a sua pressão, seu volume, a sua temperatura, e uma segunda situação, tá? Um P2, V2 e T2, beleza? Então, essa é a nossa equação geral dos gases. O que a gente precisa saber também, gente? Unidade de medida, lembra, né? Que separa a física da matemática, é sempre a nossa querida unidade de medida. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Pressão eu sempre vou ter em atmosferas, tá? ATM. Tem uma outra unidade também, né? Que a gente chama, vou colocar aqui na tela pra vocês, que a gente chama de Pascal, tá? Que é a unidade do sistema internacional. Então eu vou deixar aqui pra vocês entre parênteses PA, tá? Que significa Pascal, mas é uma unidade pouco utilizada, tá? Nosso volume vai ser dado em litros, tá? Litros.
ou se a gente vai falando de Sistema Internacional de Unidades, metro cúbico, tá? Qualquer uma dessas duas unidades serve para volume. E a nossa temperatura, gente, essa daqui é a mais, né, na verdade a menos difícil, né? Porque só vai ser dada em Kelvin, tá? Lembra da última aula, né? Você assistiu a última aula? Assistiu, né? Pô, você tá focado, não tá? Então, a única unidade para temperatura aqui vai ser Kelvin. Ah, professor, vai ter outra? Não vai ter outra. Posso usar Celsius? Não posso. Posso usar Fahrenheit? Não, também não posso. Beleza? Então essa é a nossa fórmula, volta aqui para mim. Essa aqui é a nossa fórmula do PV-T, certo? Equação geral dos gases. Como é que a gente sabe quando vai usar ela e quando vai usar a próxima que a gente vai falar daqui a pouco? Serão o enunciado da questão. Então o enunciado vai sempre deixar bem claro qual é que você vai ter que utilizar. Aqui nesse caso, lembre-se que a gente tem sempre duas coisas, duas situações, uma situação inicial e uma situação final. Então vai ficar bem fácil da gente identificar, beleza? A segunda fórmula, gente, equação importantíssima, tá? Chama equação de Clapeyron. Olha que nome diferenciado, né? Clapeyron. Clapeyron, vou colocar aqui na tela para vocês. Clapeyron foi o físico, né, que falou sobre essa fórmula. Ele explicou, ele relacionou essas unidades, né, todas essas unidades, de um jeito um tanto quanto diferente, beleza? Como é que vai ficar então essa equação de Clapeyron? Seguinte, lembra das três unidades? As três unidades, pressão, volume e temperatura, aqui continua, tá? Então vai ser pressão vezes volume igual. Aí, isso aqui, gente, é um N, tá? Que minha letra é meio diferenciada, né? Volta aqui pra mim. Você deve estar rindo de mim aí, né? Esse é um N, tá? Isso é um N, não é um M não, é um N. N de número de moléculas, tá? N vezes R vezes o T. Essa é a fórmula, essa é a famosa equação de Clapeyron. Ela vai ter uma unidade aqui, gente, uma grandeza que vai mandar na fórmula inteira, tá? Que é o nosso R. O que é esse R? Inclusive, foi o último a conseguir, né, a ser desvendado nessa fórmula. E esse R, ele chama constante universal dos gases. Pessoal, essa unidade que manda em tudo, tá? É ele que vai mandar na fórmula inteira. São dois valores, tá? Ele vai ter dois valores. Um deles, esses valores a gente não precisa saber, tá? A questão sempre vai dar para vocês. 0,082 é a unidade mais utilizada, tá? Para ele. E temos uma outra unidade que é o 8,31. De novo, preciso saber desses valores? Não preciso saber. A questão vai te falar, tá? Não precisa decorar, né? Obviamente, a gente precisa saber aplicar. Mas aqui a questão vai falar para vocês. E dependendo da unidade, né, que ele der, a nossa fórmula, as unidades todas vão mudar, certo? Então, durante as questões a gente vai conseguir identificar isso um pouco melhor. Mas observem que as unidades vão mudar de acordo com esse R. Beleza? R, então, é a constante universal dos gases. Essa aqui é a nossa querida equação de Clapeyron. Vou botar aqui na tela grande para você tirar o seu print. Tirou o print? Muito bem. Quero ver esse negócio anotado no seu caderno, viu? Não me enrola não, gente. Não me enrola não, que eu tô de olho em vocês. Beleza? Tudo bem? Então, essas são as nossas duas fórmulas de hoje. PV-T e a equação de Clapeyron. Durante as atividades, vocês vão observar que vai ficar bem claro, bem nítido, qual das duas que você vai usar, tá, na hora de responder, beleza? Ah, só lembrando, né, esse Nzinho aqui é o nosso número de mols, tá? Número de mols, número de moléculas, e a unidade de medida dele é o próprio mol, tá? Se tiver lá mols, moléculas, você sabe que esse é o valor desse N, tá? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Anotou? Dá uma pausa aí, dá uma pausa, bebe uma água. Vambora? Vamos fazer as atividades? Bem rápido hoje, né? Bem rápido, vamos fazer as atividades. Vamos pensar aqui como é que a gente vai fazer. Olha lá. Quer fazer um exemplo primeiro? Vamos fazer um exemplo então? Vamos fazer um exemplo então. Olha só. É até melhor, né, fazer um exemplo antes de fazer as atividades. Vamos imaginar que a gente tem aqui um gás.
esse gás tem uma pressão de 2 atmosferas, 2 atm. Beleza? Ele tem 2 atm, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. 2 atm. Ele tem um volume de 3 litros. 2 atm, 3 litros. E ele tem uma temperatura de 27 graus Celsius. Beleza? Beleza. E aí, vamos lá, vamos dizer que a gente vai aquecer esse gás. Volta aqui para mim. Eu vou aquecer esse gás. Vamos imaginar aqui, ó, que você tem aqui um tubozinho de ensaio. Vai fazer física, não vai? Esse tubo de ensaio, meu amigo, vai ser extremamente importante para vocês, tá? Isso aqui você vai usar todo dia. Então você vai botar aqui ele aqui num foguinho embaixo dele. Olha que foguinho bonito que ficou. Então aqui a gente tem um embolo, a gente chama de emo, né? Um negócio que vai ficar subindo e descendo de acordo com o que vai acontecer no gás. Então as nossas moléculas aqui do gás, ó, vão começar a se agitar, tá? E aí essa temperatura vai subir, beleza? Então a minha nova temperatura, essas condições são as condições iniciais do gás, tá? Na segunda parte, então eu vou te dizer que a minha pressão aumentou para 3, eu estou com 3 atm agora. Qual vai ser o meu volume? Eu quero saber qual que é o volume. Imaginando que a nossa temperatura aumentou para... vai lá, 37, tá bom? 37. Bota aqui para mim. Como é que ficou lá então, ó? Pressão antes era 2, volume era 3 e a temperatura era 27. Agora, depois do aquecimento, a minha pressão foi para 3, o meu volume eu não sei, é o que eu quero descobrir, e a minha temperatura foi a 37 graus Celsius. E agora, o que a gente vai fazer? Que fórmula que é, gente? Que fórmula que é? PVT, pó, Tó. PVT, pó, Tó. Que coisa maravilhosa, né, gente? É isso. Então, quais são as condições iniciais do meu gás? Vamos substituir? Vamos lá, hein? Vou colocar aqui na tela para você. A minha pressão era 2. O meu volume é 3. E a minha temperatura? Posso colocar o 27? Não pode, né? Boa, não posso colocar o 27. Por que não pode, pessoal? Muito bem. Ele está em grau Celsius. Posso colocar grau Celsius? É a única unidade, né? A única das 3 grandezas que obrigatoriamente tem que ser em Kelvin, tá? Lembra lá da última aula, das aulas passadas? Para transformar de Celsius para Kelvin, basta eu somar 273. Quanto que dá 273 mais 27? Quanto que é? 273 mais 27 dá 300 Kelvin. Muito bem, 300 Kelvin. Então na minha fórmula lá eu vou colocar 300. Não esquecer disso não, né? Muito bom, viu? Tô de olho, viu? Tô de olho. Qual que é a minha nova pressão? Minha nova pressão é 3 vezes volume. Eu sei qual que é o meu novo volume? Não sei, eu quero descobrir. Dividido para 37. Posso colocar o 37? Não, muito bem. Mais 273. Bom, se 27 mais 273 deu 300, aqui vai dar 310. Beleza? Bom, a partir de agora, somente matemática, né? Vamos lá, o que a gente pode fazer para deixar esse negócio aqui um pouquinho mais fácil, gente? Pode o quê? Cortar, né? Isso, conta de preguiçoso, né? Corta esse 3 com esse 3. E o 0? Posso cortar esse 0 com esse? Pode cortar o 0 com esse. O que sobrou, gente? 2 sobre 30 igual V sobre 31. Só isso, professor? Só isso. O que a gente vai fazer agora, gente? Regra de 3, né? Multiplicar cruzado. V vezes 30 dá 30V. Igual, quanto que é 2 vezes 31? 62. Muito bem. O que faz agora, gente? Você está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Então, volume vai ser 62 dividido para 30. Meu novo volume vai ser 2,06 litros. Tá aí. Lindo. Bota aqui para mim. Lindo, maravilhoso. Essa é a nossa equação geral dos gases. Beleza? Vamos lá? Será que a gente consegue fazer agora um exercício? Lembrando, gente, que esses exercícios daqui são exercícios de vestibular, são exercícios um pouco mais complicados, um pouco mais difíceis, mas a gente está aqui para fazer essa parada acontecer tranquilamente. Vamos lá? Exercício número 1. Vou colocar aqui na tela para vocês. Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2
E sua temperatura de menos 73 para mais 127. O volume final em litros, alcançado pelo gás foi de... E aí, meu amigo? E aí? E agora? E agora, meu pessoal? Isso aqui é o quê? Equação geral dos gases, né? Observar, né? Eu tenho aqui uma situação inicial e eu tenho uma situação final. Qual que é a minha situação inicial? Bom, a fórmula vai ser PVT por Votor, P1, V1, T1, P2, V2, T2, certo? Certo. Qual que era então a minha pressão inicial? Pressão inicial é 1. Volume inicial. Cadê meu volume inicial? Volume de 10. Vou colocar aqui na tela para vocês. 10. Qual que é a minha temperatura, gente? Temperatura inicial era 73. Posso usar o 73? Bem, não posso. Mais 273. Bom, gente, volta aqui para mim. Eu estava devendo, né? Se está negativo, eu estou devendo. Eu estou devendo 73 graus. Estou devendo. Se é positivo, eu tenho. Então, eu ganhei 273. Quanto é que dá isso? Dá para pagar dívida? Dá, né? Sobra quanto? Tudo bem. Sobra duzentão. Tá lá. Igual. Qual que é a minha segunda situação? Vamos lá. A segunda situação, a minha pressão 2. Vai ser 2, né? Tá até aqui, ó. 2. Aqui na tela, vou colocar para ficar melhor. 2. Qual que é o meu volume 2? Não sei. Volume é o que eu quero descobrir. Dividido para a minha temperatura 2. Qual que é a minha segunda temperatura, gente? Quanto que é? Volta aqui para mim. Posso usar o 127? Não posso usar o 127. Por quê? 127 está em graus Celsius. Mais 273. Quanto que dá? 127 mais 273? Isso aí, hein? 400. Beleza? Conta de preguiçoso de novo, hein? Vou colocar aqui na tela para vocês. Corta esses dois zeros. Então, lá em cima ficou 1 vezes 10 dá 10. Dividido para 2. Igual 2 vezes V dividido para 4. Beleza. Tranquilo, hein? Tranquilo. Quanto que vai ser aqui, ó? 2 vezes 2V. 2 vezes 2V dá 4V. Igual 10 vezes 4, 40. Esse cara aqui tá multiplicando, como é que ele vai para o outro lado? Boa, dividindo, né? 40 dividido para 4, nós temos um volume de 10 litros. 10 litros, qual que é a resposta? Volta aqui para mim. Qual que é a resposta? Letra D. 10 litros. Perceberam? Perceberam o que aconteceu aqui? Percebemos? Ou não? Percebemos, né? Eu dobrei. Tá vendo que a minha pressão dobrou? Foi de 1 para 2? Tá aqui de novo na tela. Dobrou. Foi de 1 para 2. E a minha temperatura? A minha temperatura aumentou consideravelmente, ó. Também dobrou. Foi do 200 para o 400. Gente, o que aconteceu com o volume? Caramba, o volume continuou igual. Olha lá, antes meu volume não era 10? Quanto que ele ficou depois? 10. Essas transformações, tá? No futuro a gente vai falar um pouco melhor sobre essas transformações, mas essa transformação a gente chama ela de isovolumétrica. O que significa? Aumentei as coisas, aumentei ou diminuí, e o meu volume se manteve constante. Beleza? Exercício número 1 tá aí, fechou, né? Tá aí na conta, anotado? Conseguiu fazer? Muito bom, hein? Muito bom. Vamos lá então, questão de número 2, está na tela para vocês. Questão de número 2 fala assim, ó. Certa massa de gás estava contida em um recipiente de 20 litros. Deixa eu começar a botar aqui com marca-texto. 20 litros, a uma temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 4 atm, 4 atmosferas. Sabendo que essa massa foi transferida para um reservatório de 60 litros, a pressão de também 4 atmosferas, podemos afirmar que o novo reservatório... E aí? Mesma coisa, né? Mesma coisa, mesma fórmulazinha, tá? Aqui tá até um pouco mais fácil, né? Vamos tentar fazer aqui, ó. Na verdade, assim, as alternativas que ficaram um pouquinho diferentes em relação à primeira questão, certo? Mas vamos lá. É a mesma coisa. PVT P1, V1, T1 igual P2, V2, T2.
certo? Essa é a nossa fórmulazinha que a gente vai usar para aplicar aqui. Então vamos lá para a tela. Gente, qual que é a minha pressão inicial? Minha pressão inicial é 4. Qual que é o meu volume? Volume é 20. Dividido para minha temperatura. E a temperatura, quanto que é? 27, né? Mais 273. Só por que a gente fez isso? Por que a gente fez isso? Pô, sabe, né? Não posso usar em Celsius. A minha temperatura sempre vai ser em Kelvin, tá? Então, para transformar de Celsius para Kelvin, basta somar 273. Quanto que dá, gente? 273 mais 27? 300, né? 300. Igual. Qual que é a minha pressão 2? Vamos lá, voltando para a tela. Pressão 2. Pressão 2 é 4 também, né? Não mudou, tá? Tá aqui, ó. A pressão continua sendo 4 atmosferas. Então, vezes o meu volume. Quanto que é o nosso segundo volume? 60. Tudo isso daqui dividido para T2, né? A nossa segunda temperatura, que é justamente o que a gente precisa descobrir. Beleza? O que eu posso fazer aqui agora, gente? Conta de preguiçoso de novo, hein? Esse 4 com esse 4 a gente pode cortar. E esse 0 com esse 0 também vou cortar. Beleza? Então, no primeiro termo ficou 2 sobre 30 igual a 60 sobre T2. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó, só multiplicar cruzado, né, gente? Ó, eu vou fazer de um jeito, volta aqui pra mim. Eu vou fazer de um jeito que evita que a gente precise fazer muito cálculo, tá? Muito cálculo diferente. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, não é? Esse cara por esse e esse por esse. Então vai ficar 2 vezes T2 igual a 30 vezes 60, beleza? Beleza, esse 2 está multiplicando, passa como para o outro lado? Dividindo. Então ele vai ficar assim, ó. T2 é igual a 30 vezes 60 dividido por 2. Se você não quer fazer, né, um pouco mais fácil, você pode pensar dessa forma, que evita que a gente faça cálculo desnecessário. O que eu vou fazer aqui agora? Eu posso dividir esse 60 para esse 2, que vai dar quanto? 30. Então, meu T2 é 30 vezes 30. Como é que a gente faz 30 vezes 30? Faz o 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? Boa! 9. Quantos zeros tem? 2 zeros. Então, 2 zeros. T2 é igual a 900. E agora, gente? E agora? Vamos lá. Vamos analisar agora as nossas respostas, tá? Deu para entender até aqui? Deu para entender, né? Foi? Quer que fale de novo? Vou falar de novo. Então, vamos lá para a tela, ó. Peguei então aqui a minha fórmula. A minha fórmula é essa, PVT Pavotó. PVT Pavotó, quando é que eu vou usar? Quando eu tiver duas situações diferentes. Ou seja, eu tenho um estado inicial e eu tenho um estado final do meu gás. Então, substituindo os valores, está lá, ó. Minha pressão era 4, o volume inicial era 20 e a temperatura era 27. Virou 300 porque somei com 273. Do lado de lá, a pressão continua sendo 4, o meu novo volume é 60 e a temperatura é o que a gente quer descobrir, tá? Por isso que aqui ficou T2. Tudo bem? Feitos os nossos cortes e as nossas contas, tá lá o nosso resultado, 900. Aí vamos lá, né? Vamos tentar aqui analisar nossas afirmativas. Letra A temperatura absoluta ficou reduzida? Não, não ficou reduzida. Quanto que era a minha temperatura inicial? Minha temperatura inicial era 300. Certo? E ela foi para quanto? Ela foi para 900. Então, eu não tive nada reduzido. Então, reduzida também está errado. A temperatura... Olha só. Estaria correto, né? Mas aqui na tela. A temperatura em graus Celsius triplicou o seu valor inicial. Realmente, ela triplicou, né? Daqui para cá foi vezes 3. Porém, é em Celsius, gente? Deixa eu até olhar para vocês aqui. É em Celsius? Não é em Celsius. Não é. A temperatura é em Kelvin. Então, letra C e letra D estão erradas porque falaram sobre Celsius. E a temperatura, letra E, a temperatura absoluta ficou 3 vezes, né? Triplicou do seu valor inicial. Muito bem, a letra correta é a letra E. Cuidado, hein? Questão de vestibular, vocês sabem que elas gostam de fazer essas coisinhas com vocês, tá? Então, não é em graus Celsius, é em Kelvin. Beleza? Questão boa essa, né? Essa foi, ó, sensacional, show de bola. Vamos fazer o terceiro exercício? Tá lá na tela para vocês. Um pouco mais devagar agora, hein, gente? Olha só. Um gás ideal
está confinado em um recipiente cúbico. Essa informação vai ser extremamente importante. Deixa eu grifar aqui para vocês. Vou botar até outra cor agora. Vou botar aqui um verde, ó. Recipiente cúbico de aresta igual a 5 metros. Volta aqui para mim, volta aqui para mim. O que é aresta mesmo? Tá assistindo às aulas de matemática, não tá? O aresta, a aresta do cubo, né? Então você vai desenhar um cubo e a aresta são as linhas desse cubo, tá? Então tá lá, a aresta é 0,5 m, né? 0,5 metros. A pressão exercida sobre as paredes do recipiente corresponde ao tamanho do número, ó. 59.760 PA. O que é PA? Tem uns colegas aí que sabem o que é PA, né? Mas não é isso aí que você tá pensando, não. PA é Pascal, tá? 59.760 pascals. Volta lá pra tela. Sabendo que a temperatura do gás é de 300 Kelvin, determine o número de moléculas contidas no recipiente. Olha o que ele falou pra gente, ó. Considere R igual a 8,3. Volta aqui pra mim. Isso aqui é PVT para votar. É a equação geral dos gases. Muito bem, muito bem. Isso daqui é a nossa querida equação de Clapeyron. Certo? Clapeyron. Qual que é a fórmula? Qual que é? PV NRT. Pressão vezes volume é igual ao número de moléculas vezes linha constante vezes a temperatura. Vocês perceberam que a temperatura já está em Kelvin? Então, ó, maravilha, né? Não precisa transformar. Outra coisa. Eu comentei com vocês que esse R é o que manda na fórmula, não foi? Então, ele está em joules. Tá vendo esse J? Esse J significa joules. O que significa esses joules? Pessoal, toda vez que tiver em joules, tá? Vou colocar aí pra você. Joules, né? Joules. Toda vez que tiver em joule, o que isso significa? Que a minha pressão, ela tem que estar em pascal e o meu volume tem que estar em metro cúbico, tá? Obrigatoriamente. Então, vamos lá. As unidades estão corretas? Tudo bem, estão corretas, ó. PA já está ali, pascal, minha pressão já está em pascal. E, professor, e o volume? Como é que eu vou descobrir o volume? Tá aqui, ó. O volume está falando pra gente que é 0,5 m. Quer dizer, a aresta, né? A aresta é 0,5 m. Então, como é que a gente faz para calcular volume mesmo, gente? Volume, lembra lá das aulas de matemática, hein? Volume é o valor da aresta elevado ao cubo. Então, vamos lá na tela, vamos ver se a gente consegue fazer essa questão. Então, vamos lá. Qual que é, então, a minha pressão? 59.760. Qual que é o meu volume? O volume é 0,5 ao cubo. Igual, esse N é o que a gente quer descobrir. Ele pediu pra gente o número de moléculas. O meu R, 8,3. E a minha temperatura é 300. Muito bem. A partir de agora, só fazer continha de matemática, que eu tenho certeza que você está bem sabido. Vamos lá, gente. 0,5 ao cubo. Vou até botar aqui para cima, tá? 0,5 ao cubo. Vamos lá repetir. 59.760 vezes 0,125, que é o nosso 0,5 ao cubo. Igual. Posso fazer então 8,3. 8,3 vezes 300? Tudo bem. 8,3 N vezes dá 2.490. Muito bem. Fazendo essa multiplicação aqui agora, ó. 59.760 vezes 0,125, nós temos exatamente 7.470 igual a N vezes 2.490. Tá multiplicando? Como é que vai para lá? Dividindo. Tudo bem. Então, N é igual a 7.470 dividido para 2.490. 0 com 0. Então, eu tenho um N aqui que vale 3 mol. Difícil? Ah, professor, isso aqui é muito difícil. Muito difícil, né? O professor de matemática tá gravando uma aulinha ali para facilitar, né? Facilitar esses cálculos para vocês. Mas aqui não tem o que fazer, gente. Aqui é fazer a multiplicação mesmo.
tá? Então, lembra disso, né? Lembra se tá multiplicando, passa dividindo, né? Que o 0,5 ao cubo dá 0,125, tá? Mas essas continhas aí não há o que fazer não, tá? Isso aqui a gente tem que treinar mesmo. Esse tipo de questão, quando cai no nosso vestibular, sempre vai cair desse jeito, tá? Vai cair um pouco mais difícil, tá? Principalmente a equação de Clapeyron, porque a nossa constante, né? O nosso R, ele sempre vai ser um número decimal, tá? Um número com vírgula, mas tá aí a questão. Qualquer coisa, volta o vídeo, deixa nos comentários, professor, faz de novo, grava outra aula, fala de novo sobre a equação de Clapeyron. A gente grava, não tem problema nenhum, tá? Mas tá aí, exercício número 3, feito com sucesso. Maravilhoso, né? Esse tá sensacional. Olha lá, gente, questão 4. A questão 4 é interessantíssima, né? Tem um pouquinho de gráfico. Vamos lá, vamos ler a questão 4. Tá falando assim, ó. Um recipiente de volume V, totalmente fechado, contendo 1 mol de gás ideal, sob uma certa pressão P. A temperatura absoluta do gás é T, e a constante universal dos gases, olha lá, gente, ó, mudou, não mudou? Agora a constante é 0,082. Ó, bota aqui pra mim. Viu que agora mudou? E aí as unidades de medida agora são diferentes. Olha lá, agora eu tenho atmosfera por litro. Atmosfera vezes litro, na verdade, né? Melhor dizendo. Então, vamos lá. A minha pressão, tá? Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, isotérmica significa que a temperatura é constante, cujo gráfico está representado abaixo, podemos afirmar que a pressão, no instante que o gás ocupa, ficou aqui meio, né, comido, né? Mas aqui embaixo no gráfico tem 32,8 litros. Então a gente quer descobrir essa pressão. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos lá, vamos voltar para a tela. Essa é uma questão, novamente, de equação de Clapeyron. PV é igual a N vezes R vezes T, certo? Certo, essa é a nossa fórmula. Então vamos lá, gente. Qual que é a minha pressão? Bom, a pressão é o que a gente quer descobrir, certo? Então, P. Qual que é o meu volume? Boa, meu volume é 32,8 litros. Era para estar ali, mas ele está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo no nosso próprio gráfico. Número de moléculas. Quanto que é meu número de moléculas? 1. 1 é o número de moléculas. Vezes, qual que é a minha constante universal dos gases? Gente, constante 0,082. Essa é a nossa constante. E, por fim, eu tenho a minha temperatura. Qual que é a minha temperatura, gente? Ah, professor, não tá lá no enunciado. Não, não tá. Mas olha aqui, ó. Tá aqui no nosso gráfico, tá? O nosso gráfico tá falando que é 47. Bota aqui pra mim. Posso usar o 47? Não posso usar o 47. Por quê? Porque o 47 está em grau Celsius. Posso usar grau Celsius? Não posso usar, então, mais 273. E aí isso sim vai virar Kelvin, né? Quanto que dá, gente? Quanto que dá? 47, vamos botar aqui essa questão. 47 mais 273, então nós temos 320 Kelvin. Pronto, professor, e agora? Agora é só fazer multiplicação, tá? P vezes 32,8 igual 0,082 vezes 320. Quanto que dá, gente? Quanto que dá? 26,24. 26,24. Tá? Tá multiplicando, passa para o outro lado como? Tudo bem, dividindo. Então, 26,24 dividido para 32,8. Quanto é que dá isso aqui, gente? Quanto é que dá? 0,8 atm. 0,8. Quanto que é? Ah, professor, mas lá no gabarito tá 0,80. Sabe quando sua mãe fala assim, tem um zero à esquerda? O que significa isso? Você não vale nada, né? Então, 0,8 e 0,80 é a mesma coisa, tá? Inclusive, se você até colocar naquelas calculadoras mais simples, o 0,80 apertar o sinal de igual, ele vai aparecer 0,8, ele ignora essas casas de zeros, né, depois da vírgula, tá? Então, 0,8 e 0,80 é a mesma coisa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Essa foi a nossa última atividade de hoje. Encerramos por aqui. Poxa, isso aqui tá sensacional, não tá, gente? Isso aqui tá maravilhoso. Eu estou muito feliz gravando essas aulas para vocês. Meu nome é Matheus Tainan, eu ensino Física e espero você no próximo bloco.
Falou!